Olá, graças e paz. Agora vamos estudar o livro de Gênesis. Vamos trabalhar no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 24. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa acompanhar a leitura do texto sagrado. Aqui, livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 25. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 905 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Até aqui no 24. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que o Senhor nos abençoe, aqueles que escutarão essa palavra, Senhor, que isso possa trazer vida, gere vida e que edifique os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, antes da gente começar a trabalhar nesse capítulo 5, propriamente dito, é interessante a gente fazer relembrar aqui as coisas que tem anterior aqui a esse capítulo 5. Então, no capítulo 1, Deus criou todas as coisas, né? E Deus vai falando que cada criatura que ele faz, ele cria segundo a sua espécie. Mas quando ele cria o homem, ele diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso mostrando, então, uma ênfase na criação do homem, para mostrar que o homem é a coroa da criação. E aí, no capítulo 2, ele detalha a criação do homem, mostrando que o homem iria se relacionar com Deus por meio de um pacto, por meio de um relacionamento espiritual, um relacionamento de obediência. Criou também para o homem ali o casamento e criou também o trabalho para o homem. No capítulo 3, a gente vê que Adão quebrou esse pacto. Então, Adão quebra o pacto, peca contra o Senhor. Depois, Deus anuncia a guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e entre a descendência da mulher e a própria serpente. Então, Deus anuncia ali a guerra de descendentes. E também a gente viu ali a esperança do descendente de Adão e Eva, que eles colocaram a sua fé, e foram justificados por Deus ali no capítulo 3, verso 21, onde Deus reveste Adão com as roupas de pele. E no capítulo 4, então, a gente inicia com Caim e Abel, num determinado tempo, se reunindo e prestam culto ao Senhor.
vimos o culto de Abel, o culto de quem era justo, que se expressa por meio do sacrifício, e o culto de Abel, de Caim, que não era justo, que era mau, que se expressa da forma como ele bem entende. Nós vimos também aí, então, o começo dessa guerra que Deus tinha anunciado, onde Caim mata o seu próprio irmão, e depois nós vemos na descendência de Caim também outras mortes, mostrando aí, então, o aumento do pecado nessa descendência da serpente, né, a descendência de Caim. Então, a gente chega aqui no versículo 1 do capítulo 5, onde a gente vai trabalhar a partir de agora. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que é o que está aqui no capítulo, no versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, Moisés, quando ele escreveu esse livro de Gênesis, aqui no capítulo 5, ele vai fazer a gente relembrar da ênfase que Deus deu ao dizer que criou o homem, a ênfase no homem, para mostrar justamente que o homem era a coroa da criação, porque Deus iria criá-lo à sua imagem, à sua semelhança. E aí a gente precisa perceber o que significa isso. Deus ser criado à imagem, aliás, o homem, Deus criar o homem à imagem e semelhança dele. No breve catecismo, a gente tem a pergunta número 10, que pergunta assim: como Deus criou o homem? A resposta é que os irmãos encontram nas escrituras, é que Deus criou o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem, à sua semelhança, em sabedoria, retidão, justiça e com domínio sobre as criaturas. E o que isso quer dizer? O que quer dizer, então, isso? Em outras palavras, ora, se Deus é amor, então Deus criou o homem com a capacidade de amar, justamente para que o homem pudesse se parecer com Deus. Deus é sabedoria? A Bíblia revela Deus como sabedoria, como Deus sendo onisciente, que sabe de todas as coisas. Então, por isso, Deus criou o homem dotado de inteligência, para que o homem se parecesse com Deus, que é aquele que é a sabedoria, né? Deus é o Criador? Deus é o Criador de todo o universo. O capítulo 1 mostra Deus criando todas as coisas. Então, Deus também criou o homem dotado de capacidade inventiva, dele inventar, criar coisas. Claro que tem a diferença que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E o homem vai criar coisas a partir do que Deus criou. Mas ele espelha Deus quando cria. Ele espelha Deus quando cria. Então, em outras palavras, Deus criou o homem santo porque ele é santo. Deus criou o homem justo porque Deus é justiça. Deus criou o homem com capacidade de amar porque Deus é amor. Deus criou o homem para que o homem fosse como um espelho que reflete o caráter dele. O caráter santo, reto e justo. Então, isso é o que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que de uma forma bem introdutória, mas esse é o ponto. Não é que Deus tem braço, perna, cabeça, porque nós fomos criados à imagem dele e temos cabeça e perna, mas é porque nós fomos criados para refletirmos o caráter, a santidade, a justiça de Deus. Por isso Deus nos criou com esses atributos, para sermos como esse espelho que reflete a imagem do Senhor. E aí, no versículo 3, nós temos alguma informação que ela começa a entrar em contraste, porque no versículo 3 diz que Adão, aqui no versículo 3, viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. E aí a gente tem que começar a colocar agora a cabeça para pensar. O que significa dizer que Adão, que Sete foi criado à imagem de Adão? O que é esse contraste que diz que Adão foi criado à imagem de Deus, mas Sete não foi criado à imagem de Deus, foi criado à imagem de Adão? Como é que a gente pode perceber isso, entender isso? Então, a gente precisa lembrar do que vem nos capítulos anteriores, como a gente já fez essa revisão. Capítulo 1 e 2, Deus cria o homem e deu diretrizes para o homem. E no capítulo 3, então, a gente viu que o homem pecou contra o Senhor quando desobedeceu,
comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no momento em que ele peca, ele decai daquela condição dele de santidade. Então, ele passa a não mais refletir a imagem de Deus. Se o homem foi criado para ser um espelho que refletiria o caráter santo, reto e justo de Deus, ele agora, por causa do pecado, o pecado é como uma pedra que quebra esse espelho. Se você se coloca na frente de um espelho que está quebrado, trincado, ele até vai refletir a imagem de Deus, a imagem. Porém, vai ser uma imagem distorcida, uma imagem quebrada, né? Uma imagem toda trincada. E é isso que aconteceu com Adão. Adão, por causa do pecado, ele foi quebrado, ele foi trincado, ele não consegue mais refletir a imagem perfeita de Deus. Ele vai refletir agora uma imagem distorcida de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, em nós mesmos, no mundo, ainda hoje. A gente vê naquela ocasião, porque você vê, então, Adão deixando de ter prazer na presença de Deus, falando com Deus de uma forma desrespeitosa, insolente. Nós vemos isso na família de Caim, quando Caim mata o seu próprio irmão, mata, os seus descendentes matam outras pessoas, e a gente percebe, então, que eles estão sempre saindo da presença de Deus, e isso é porque o homem agora vai refletir a imagem de Deus de uma forma distorcida. E a gente vê isso no mundo hoje em dia. O mundo, ele odeia Deus, ele é alheio às coisas de Deus. Você percebe nas músicas, por exemplo, que só falam de relacionamento depravado, só falam de fica-fica, fazem apologia ao adultério, né? Você vê no trânsito, por exemplo, a quantidade de intolerância, de desrespeito, de morte que a gente vê hoje em dia, porque nós somos como um espelho quebrado, o mundo está quebrado, ele não consegue mais refletir a imagem de Deus perfeitamente, né? Ele até consegue refletir a imagem de Deus, porque, como a gente vê na família de Caim, né, Caim, a descendência de Caim, teve aquele que aprendeu a construir cidades, teve aquele que aprendeu a construir utensílios de ferro, de bronze, teve aquele que aprendeu a construir instrumentos musicais. Então ele vai ainda refletir a imagem de Deus, mas é uma imagem distorcida, porque você vai ver no texto lá que eles fazem isso não para a glória de Deus, mas fazem para a sua própria glória, para se glorificar. Então o homem vai estar sempre dessa forma, porque ele agora é um espelho quebrado. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender essa informação aqui, quando ele diz que Sete foi gerado à imagem de Adão. Então, Sete foi gerado à imagem de Adão, porque Adão não é mais alguém que reflete o espelho perfeito, que reflete a imagem de Deus, mas ele é um homem quebrado. Então, Sete também já nasceu nessa condição de alguém quebrado, que não consegue refletir a imagem de Deus. Isso é para você perceber, inclusive, que muitas pessoas entendem que criança não tem pecado, mas a criança, porque ela nasce de alguém que é quebrado, então ela já nasce quebrada, ela já nasce sem condições de refletir a glória de Deus. E isso precisa ser consertado, isso precisa ser restaurado. Então, nesse sentido, a gente tem que entender aqui essa informação de que Sete foi gerado à imagem de Adão, porque Adão é um espelho quebrado, então Sete foi gerado também com um espelho quebrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que todo esse contexto aqui do capítulo 5, da linhagem de Adão, aqui da descendência de Adão, ele está escrito à luz desse contexto aqui do versículo 25, e em especial aqui no versículo 26, onde ele disse que Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, tudo isso que está aqui embaixo está nesse contexto, e se começou a invocar o nome do Senhor. Então, essa informação diz que a partir do momento em que os outros filhos de Adão, do lado do descendente, foram nascendo, o nome do Senhor começou a ser invocado. Mas aí, então, a gente ter que fazer essa pergunta: como é que alguém que foi criado, foi gerado à imagem de Adão, que é um espelho quebrado, pode invocar o nome do Senhor? Como isso é possível? Então a gente tem que voltar de novo no início, no que a gente já viu, no capítulo 3, lá no verso 21, capítulo 3, verso 21, a gente
observa aqui o seguinte, diz que fez o Senhor vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então aqui mostra que Adão e Eva foram justificados pela fé no descendente. E porque eles colocaram a sua fé no descendente que iria esmagar a cabeça da serpente e resolver o problema deles, então eles foram revestidos com a justiça desse descendente. A gente vê, por exemplo, que no Novo Testamento, toda vez que aparece essa linguagem de se vestir, ela sempre aponta para a obra de Cristo. E ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, Adão foi alguém que, observando o procedimento do descendente, que nós sabemos hoje que é o Senhor Jesus Cristo, pela fé nele, ele foi justificado. Então, está em Cristo. E se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, ou pode ser traduzido também, ela é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, Adão foi refeito, ele foi restaurado. Se ele está em Cristo, ele foi restaurado, ele é uma nova criação. Né? Lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, está escrito assim, que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, nós fomos criados em Cristo, nós fomos recriados em Cristo, refeitos em Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Mas o que está aqui no capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 9 e no 10, é algo impressionante, porque Paulo está aplicando aqui a obra do Evangelho e dizendo o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Então, perceba aqui que a gente tem praticamente a mesma linguagem do que aconteceu lá em Gênesis 3:21. Qual é a linguagem? Adão teve que tirar a sua roupa de folhas de figueira para ser vestido com a roupa de pele. Então, essa mesma imagem, ser crente, ser alguém que é convertido ao Senhor, tem esse sentido de você tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova, que no caso aqui é o Senhor Jesus Cristo. Você deixa de ser o velho homem para ser revestido de um novo homem. E isso é uma obra que vem pela fé no Messias, pela fé no Senhor Jesus Cristo, no descendente da mulher. E aí, ao ser recriado dessa forma, o texto lá de Colossenses, no versículo 10, vai dizer que nós fomos refeitos segundo a imagem daquele que nos criou. Então, Adão foi alguém que, pela fé no descendente, ele foi refeito, ele foi restaurado. Ele é um espelho quebrado, mas ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Deus nos criou. Então, em Cristo, nós somos restaurados, rejuvenescidos. Então, nesse contexto é que nós podemos perceber que a única forma de alguém que foi quebrado, que é um espelho quebrado, ele pode invocar o nome do Senhor. É se ele for um espelho restaurado, restaurado em Cristo. Então, nós, como Adão, Sete foi alguém que foi gerado a imagem de um espelho quebrado, mas ao mesmo tempo ele é um espelho quebrado que foi restaurado por causa da fé no Senhor. Lembre-se que nós estamos no contexto do que diz lá. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Só aqueles que são restaurados é que podem invocar o nome do Senhor. Então, ao mesmo tempo que nós temos que entender que Sete foi gerado à imagem de Adão, porque Adão é alguém que é como um espelho quebrado, ao mesmo tempo ele é um espelho regenerado, recriado. Então nós fomos criados e nós fomos recriados à imagem de Deus em Cristo. E isso acontece conosco também. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é somente nesse momento em que nós começamos a de novo fazer aquilo pelo qual nós fomos criados.
glorificar o nome de Deus. A única forma de nós glorificarmos o nome de Deus é se nós formos recriados em Cristo, pela fé nele, na obra que ele realizou lá na cruz. Então, Sete foi criado e recriado à imagem de Deus. Sete é alguém que foi restaurado, alguém que faz parte do pacto da aliança. Mas, ao mesmo tempo, ainda que nós tenhamos sido recriados em Cristo, uma coisa que o texto vai mostrar aqui é que o efeito do pecado continua. Porque do versículo 4 para frente, como a gente já leu, ele vai anunciar a cada descendente, vai dizer que ele gerou filhos e filhas, mas que no final de todos os seus anos ele morre. E essa narrativa continua. Você percebe aqui, ó, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Então, isso é para mostrar justamente que o efeito do pecado é a morte. Deus havia advertido Adão lá em Gênesis, ainda no capítulo 2. Olha, da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, esse é o efeito do pecado. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Então, no dia que Adão comeu, no dia que Adão pecou, ali ele morreu. Não fisicamente, mas é uma morte espiritual, que é uma morte na qual a pessoa no qual a pessoa ela deixa de ter prazer na presença de Deus. Quando Deus veio, depois que Adão pecou, quando Deus via vindo para o jardim, a reação de Adão foi o quê? Se esconder da presença de Deus. Você vê aqueles da linhagem de Caim, depois que Caim matou o seu irmão, era sempre se afastando da presença de Deus e sempre querendo fazer tudo aquilo que Deus odeia. De novo, a gente vê isso tanto aqui no texto, nesse contexto todo, como nos dias de hoje. As pessoas ainda continuam mortas espiritualmente, porque, na verdade, todos nós, como eu já disse, nascemos assim, com um espelho quebrado. E nós percebemos a quantidade de pessoas mortas. Pela forma como o mundo negocia, pela forma como o mundo canta, ela canta coisas que são abomináveis ao Senhor, coisas que desagradam ao Senhor. Ela vive da forma que se desagrada do Senhor, longe do Senhor. E quando vai querer falar com o Senhor, fala de forma insolente, de forma desrespeitosa, não segundo o que ele estabeleceu, que é o pacto por meio do Cordeiro. Então, não vem por meio da fé no Cordeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é um dos tipos de morte, a morte espiritual. Só que o que o texto está trazendo aqui é a morte física. A morte física. E a morte física, como uma consequência natural do pecado, ainda não tinha aparecido até agora. Porque nós tivemos algumas mortes aí no capítulo 4, mas eram pessoas que tiraram a vida de outras pessoas. Mas aqui não, aqui a pessoa foi vivendo, viveu até morrer. Então isso é um efeito do pecado. E, inclusive, aqueles que fazem parte da aliança estão sujeitos a ela, à morte. Não tem como escapar dessa morte. Mas, além desse tipo de morte, da morte espiritual, que Adão morreu quando caiu, quando pecou, e todos aqueles que nasceram de Adão nascem já nessa condição de mortos, é a mesma coisa do que eu falei de nascer com um espelho quebrado, eles nascem mortos. Existe ainda a morte espiritual que eu falei, e existe ainda um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, que é aquela morte onde a pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga, o verme que rói a carne nunca morre, como o Senhor Jesus Cristo anunciou. Então, são pessoas que serão atormentadas de dia e de noite pelos séculos dos séculos, eternamente. As pessoas que morrem essa morte eterna são aquelas que morreram a morte física ainda estando espiritualmente mortas. Ou seja, se ela estava morta espiritualmente e morreu fisicamente, ela vai continuar morta. Ela vai continuar morta. A única forma de escapar dessa morte eterna
é se nesse processo, no meio da nossa vida física, a gente tiver também sido restaurado, ressuscitado em Cristo, pela fé em Cristo. E é o que acontece aqui nesse texto, com a linhagem de Adão, a linhagem do descendente, porque eles invocam o nome do Senhor porque foram recriados à imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Foram recriados de novo à imagem daquele que o criou. Então, eles foram ressuscitados. Então, morte é o efeito do pecado. É o efeito do pecado. Mas, irmãos, aqui, ainda no texto, ele nos traz um consolo, nos traz esperança. Porque, como a gente viu, então, do versículo 4 até aqui o versículo 19, é uma sequência de morte. Morreu e morreu e morreu. Mas no versículo 21 até o 24, existe uma interrupção disso. A narrativa, ela não segue o mesmo padrão, ela mudou o padrão. Ela vai dizer assim no versículo 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, aqui não termina com morte, mas termina com outra coisa. E ele repete essa expressão, andou com Deus 2 vezes. Isso nos dá uma ênfase nessa expressão. Então, a gente precisa compreender o que significa essa expressão, isso, andar com Deus, para a gente entender o que é que ele está querendo dizer aqui, nesse texto. E aí a gente tem que ir, então, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 15, para a gente entender o que é que o autor dos Hebreus interpreta esse andou com Deus. Ele vai dizer aqui, pela fé, verso 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque agradou a Deus por causa disso aqui, ó, da fé. Então, esse aqui é o ponto que a gente precisa para entender o que é esse andou com Deus. Deus se agradou de Enoque por causa da fé. Aí vamos entender agora lá no contexto de Gênesis, vamos voltar para Gênesis para a gente entender. Porque no livro de Gênesis aparece também lá uma expressão dessa que fala que Deus se agrada de alguma coisa. E isso está lá no capítulo 4, no verso 3. Quando Abel e Caim vão se apresentar no final de um tempo para prestar culto ao Senhor. E aí, vamos voltar lá para que a gente possa ver esse detalhe. Aqui, capítulo 4, a partir do 3. Aconteceu que, nos fins de um tempo, trouxe, caindo o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da oferta, e de sua oferta. Então, aqui, essa oferta, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Lá ainda também no livro de Hebreus, ele explica que Abel, pela fé, apresentou mais excelente sacrifício do que Caim. Então, aquele que... E vai dizer que também lá... deixa eu ver aqui... A referência que eu não lembro agora, não sei se é Pedro, mas fala que as obras de Abel eram justas e as de Caim não. Então, o ponto aqui é que aquele que é justo, aquele que foi justificado pela obra, pela fé no descendente, ele, ao cultuar o Senhor, ele se apresenta, esse culto se manifesta por meio do sacrifício, que era a forma do Antigo Testamento de mostrar a ação de graça, de mostrar que a sua fé estava embasada na obra do descendente que salva pelo seu sacrifício, salvação pela graça do descendente, que pela graça salva aquele que tem fé nele. Então, essa é a forma
esse é o ponto aqui para a gente aprender o detalhe aqui de Enoque andou com Deus. Por que que ele foi trasladado? Porque Enoque foi alguém que, pela fé, andou segundo a aliança que Deus faz por meio do seu descendente, por meio do seu Messias. Ele está expressando a fé no Senhor Jesus Cristo pelo seu andar. Então, você só pode andar com Deus se você for alguém que anda com base nos preceitos da aliança, com base na fé no descendente. Alguém que era quebrado e foi restaurado à imagem do Senhor Jesus, a imagem do descendente, e agora então ele anda segundo o que Deus estabeleceu. Ele não vai ser perfeito, mas ele vai vai atuando de forma que a graça de Deus vai trabalhando e ele vai andando cada vez mais parecido com esse Messias, cada vez mais parecido com o descendente. Então, a graça de Deus, o efeito da graça de Deus, esse texto está aqui para mostrar justamente que o efeito da graça de Deus é a única coisa capaz de interromper a morte, de anular o efeito do pecado que é a morte. Você não tem como escapar da morte se não for pela graça de Deus que se manifesta através do Messias, da obra do descendente, de esmagar a cabeça da serpente, de ter a vitória sobre a morte. Lá em Coríntios a gente vê isso, que o Senhor Jesus Cristo teve a vitória contra a morte. Onde está a morte? A tua vitória. E essa vitória é passada a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê a nossa completa dependência que temos do Senhor Jesus Cristo, do descendente. Então, Enoque, ele está aqui em contraste com Lameque, lá da família de Caim. Porque, ao passo que lá na família de Caim, Lameque está levando o pecado a níveis extremos, ao ápice, aqui Enoque está levando o andar com Deus, a fé no descendente também ao ápice, aos níveis mais elevados. De forma que, então, a fé no descendente fez com que Deus tirasse Enoque dessa terra de pecado para que ele não visse a morte. Isso é um espelho, um reflexo daquilo que vai acontecer com todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Eles também, pela fé em Cristo, naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, eles serão arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo para não ver a morte eterna, mas eles serão, como Enoque, transportados para um lugar de paz, um novo céu e nova terra. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Então, enquanto lá na linhagem da serpente a gente vê a prática do pecado sendo cada vez mais profunda, aqui a gente vê a graça de Deus fazendo com que o homem exerça o pacto da aliança também de uma forma muito mais aprofundada, elevada, níveis elevados. E aí, para terminar, queria trazer a seguinte frase: apenas aqueles que foram recriados em Cristo, refeitos à imagem de Deus em Cristo, são os únicos que podem andar com o Senhor e serem arrebatados por Ele para o novo céu e nova terra. Se você não creu no Senhor Jesus Cristo, e se essa fé não se manifesta por um andar constante na presença de Deus, é um sinal de que você ainda é um espelho quebrado. Você ainda está morto espiritualmente. Se você morrer dessa forma, seu destino é morte eterna, um lago de fogo e enxofre. Aqueles que, por causa da obra de Cristo, se arrependem dos seus pecados e andam na presença de Deus, serão muito abençoados, viverão com Ele eternamente. E a gente vê como é que as pessoas que andam com Deus procedem, invocando o nome do Senhor, buscando o Senhor, ao passo que aqueles da família de Caim, como a gente vai ver no capítulo 4, eles se afastam da família do Senhor e fazem tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Fazem negócio de forma fraudulenta, sempre querendo ganhar,
coisas sem merecer, sempre fazendo maracutais. Que o seu Deus abençoe e que o seu Deus dê graça a você, para que você possa então perceber a graça que há no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.